Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, vamos lá falar um pouco de risco de ativos. Primeiro, o conceito de risco, ele é definido como a probabilidade em uma aplicação financeira de se obter uma rentabilidade diferente daquela esperada no momento inicial do investimento. Tá? Então, se o investidor, por exemplo, ele tem uma expectativa de receber 2% ao mês em um determinado título, né? Daqui a pouco, pelas informações que ele tem, rentabilidade média, rentabilidade histórica, o risco aconteceria aqui se ele recebesse uma rentabilidade que é diferente dessa que ele está esperando. Em geral, os investimentos carregam o chamado risco de crédito, que é a chance da emissora do título não pagar ou o principal, ou a taxa de juros, ou a soma dos dois. Títulos públicos federais, que são emitidos pelo governo federal, são considerados a exceção dessa regra aqui, porque lá a gente considera que ele praticamente não tem risco de crédito, porque em último caso o governo, ele pode fazer a emissão de moeda para pagar as suas dívidas, tá? Então, ou a gente considera que não tem risco de crédito, ou a gente considera que o risco de crédito ele é quase inexistente. De qualquer forma, é o menor risco de crédito presente no país. Em uma avaliação de investimento, a gente tem que considerar o retorno, o risco e a liquidez, pois aqui são conceitos que são indissociáveis, tá? Então, é de se esperar que quando eu tenho um maior risco, eu vou ter uma maior rentabilidade para o ativo. Então, aqui eu tenho uma relação direta entre risco e rentabilidade. É de se esperar também que quando eu tenho uma maior rentabilidade, eu vou ter uma menor liquidez, né? Fica mais difícil de eu reaver os meus valores em espécie. Aqui uma relação oposta. É também de se esperar que quando eu tenho baixa liquidez, eu vou ter um risco maior, né? Porque eu não estou conseguindo receber meu dinheiro. Então, relação oposta aqui também, tá? Rentabilidade e risco, relação direta. Quando eu aumento a rentabilidade, eu também tenho, consequentemente, um aumento no risco. Agora, liquidez e rentabilidade, e liquidez e risco, aqui eu tenho direções opostas. Um conceito que a gente pode utilizar aqui para avaliar dois investimentos e entender aquele que traz uma melhor relação de risco e retorno é o chamado princípio da dominância. Ele vai dizer, então, para nós, na avaliação de dois investimentos com o mesmo risco, que o investidor racional ele vai escolher aquele que oferece um maior retorno. Já entre dois investimentos com o mesmo retorno, o investidor racional ele vai escolher aquele que tem o menor risco. A gente pode colocar aqui num gráfico, tá? Então, olha só, eu tenho no eixo vertical o retorno esperado, no horizontal o risco. Para dois investimentos aonde eu tenho o mesmo risco, investimento A e investimento B, o investidor racional ele vai escolher aquele que tem maior retorno, porque quanto maior o risco, maior o retorno exigido. Para dois investimentos que tenham o mesmo risco, A e C, o investidor racional, ele que tem o mesmo retorno, né? Desculpa. Aqui, ó. A e C tem o mesmo retorno. O investidor racional vai escolher aquele que tem o menor risco. É isso, então, que o princípio de dominância ele diz. Ele diz aqui que o ativo A domina o ativo B, porque eu tenho maior retorno para o mesmo risco assumido. O ativo A domina o ativo C, porque eu tenho o mesmo retorno aqui para os dois, só que com menor risco para A. E o ativo D, ele domina o ativo C, porque os dois têm o mesmo risco, mas o ativo D, ele tem um retorno maior. Agora, Renan, como é que fica a comparação aqui entre o ativo B e o ativo C, por exemplo? Porque eu tenho retornos diferentes e tenho também riscos assumidos que são diferentes. Bom, aí nesse caso, através do princípio de dominância, a gente não consegue dizer qual ativo aqui o investidor racional ele escolheria. A gente precisa utilizar de outras ferramentas aqui para entender qual que é o título que traz uma melhor relação de risco-retorno. Aí a gente pode utilizar o índice Sharpe,
e também o índice Traynor, ou índice Shapiro modificado. Eles vão trazer para nós um resultado onde eu vou poder falar qual ativo que tem uma melhor relação risco-retorno. Bom, um ponto importante também aqui é a gente entender a diferença entre risco sistemático e não sistemático. O risco sistemático, ele não está associado a nenhum ativo em particular. Ele representa o risco advindo de fatores gerais, ou seja, a chance de se verificar perdas em um ativo ou uma carteira de investimento por conta de eventos ou elementos que afetam a economia ou o mercado como um todo. Então aqui são fatores gerais que podem impactar todos os investimentos, independentemente do setor, independentemente do ativo financeiro. Exemplos aqui de eventos, então: alterações na política monetária, mudanças no sentimento dos investidores, crises econômicas, domésticas e internacionais, crises políticas, eventos geopolíticos e desastres naturais. Então, são situações que podem impactar de maneira geral os investimentos. A gente pode falar aqui que esse tipo de risco, ele não pode ser reduzido, mesmo com a diversificação. Eu posso colocar, vamos pensar que eu estou investindo em ações e eu quero reduzir esse risco aqui. Eu posso colocar em ações de diferentes empresas e eu ainda vou estar sujeito a esse risco aqui, porque pode acontecer um desastre natural, pode acontecer algum tipo de guerra e isso pode impactar na rentabilidade que eu tenho no meu ativo. Então, eu não consigo diversificar o risco sistemático porque ele advém de fatores gerais. Agora, o chamado risco não sistemático, ele é diferente, tá? Ele eu consigo sim diversificar, porque ele está relacionado a condições específicas de determinados ativos. Então, por exemplo, a flutuação do preço internacional do petróleo para uma empresa de combustíveis. Obviamente que esse evento específico vai influenciar a ação daqui a pouco de uma empresa de combustíveis. Queda no consumo de álcool para uma empresa de bebidas. Perda de membros-chave da diretoria de uma empresa. São eventos específicos que vão afetar especificamente ações de uma determinada empresa. E aí eu consigo diversificar ao colocar parte do meu capital em ações de outra empresa. Porque se acontecer alguma coisa naquela empresa, eu ainda vou ter parte do meu capital aplicado em outras e eu não vou sujeitar eles a esse risco aqui. Então esse risco ele pode ser reduzido através da diversificação e até de forma teórica ele pode ser eliminado. Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente tem isso daqui, tá? Eu posso calcular o risco total da carteira de acordo com o número de ativos que essa carteira tem. Então, se a carteira ela tem um ativo só, o risco da carteira aqui é grande, né? Porque eu não estou diversificando nada. Conforme eu vou colocando mais ativos na minha carteira, o risco total ele vai caindo. Ou melhor, o risco não sistemático ele vai caindo. Porque o risco sistemático, que é essa parte laranja aqui, não está diminuindo. Percebam que ele é o mesmo quando eu tenho um ativo e ele continua sendo o mesmo quando eu tenho mais de 50 ativos. Enquanto que o risco não sistemático, que está aqui em cima, esse daqui foi reduzindo até, teoricamente, ser eliminado. E aí, quando eu somo o risco total da carteira, na verdade, aqui nesse ponto, eu só vou ter o risco sistemático, que é aquele que advém de situações gerais, situações externas. Bom, uma maneira que a gente tem de fazer essa diversificação e reduzir o risco dos ativos é através da consideração da medida de volatilidade desses ativos. E para isso a gente usa o desvio padrão, tá? Então, olha só. O desvio padrão é uma medida de risco, pois representa a volatilidade de um determinado ativo. É possível determinar o desvio padrão de uma carteira de investimentos, levando em conta os ativos que a compõem. Ao diversificar em ativos que possuem correlação negativa, o risco da carteira diminui. Correlação negativa significa que eu tenho dois ativos, por exemplo, que quando um está subindo, o outro está descendo. Se eu tenho esses dois, não vai ter uma situação onde eu vou ter uma queda dupla, por exemplo, né? Porque quando um estiver caindo, o outro vai estar subindo. Para calcular o desvio padrão de uma carteira com dois ativos, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá? Então, essa grande fórmula aqui é onde a gente vai ter o que a gente quer calcular, que é o desvio padrão da carteira. Eu vou ter o peso do ativo A na carteira, né? Quanto que ele representa. Eu tenho, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma carteira de 20 mil reais. E aí o ativo A, eu tenho um valor aqui de 16 mil reais. Né? Isso daqui, salvo engano, dá 80% da carteira
para o ativo A. E em contrapartida aqui vai dar 20% para o ativo B, né? Se eu não estou errado. Mas acho que eu estou. Acho que é 60% e 40%, né? 60% para o ativo A e 40% para o ativo B. Isso porque 10% de 20 mil é 2 mil, então 20% é 4 mil. Não, acho que estava certo antes. Estava certinho antes. 80% aqui e 20% aqui. 80% para o ativo A e 20% para o ativo B. Então, continuando aqui. Peso do ativo A na carteira, 80%, né? 0,8. Vezes o desvio padrão do ativo A, 2%, 3%, não sei. Tem que ver qual que é o desvio padrão do ativo A. Isso tudo aqui elevado ao quadrado, mais 2 vezes WA, que é o peso do ativo na carteira, 0,80, vezes o peso do ativo B na carteira, aqui vai ser 0,2, vezes o desvio padrão de A, vezes o desvio padrão de B, vezes a correlação entre A e B. E aí eu vou somar com o peso do ativo B na carteira, vezes o desvio padrão de B, elevado na 2. Tudo isso daqui, então, eu consigo chegar aqui em qual que é o desvio padrão da carteira do ativo, e isso se eu tiver só 2 ativos na minha carteira, né? Se eu tiver mais ativos, essa fórmula ela vai ficando maior. Beleza. A gente pode utilizar aqui o princípio de dominância entre carteiras ao comparar o retorno e o risco de cada carteira de investimento. Uma vez que a gente descobriu qual que é a medida de risco, de volatilidade de uma carteira, a gente calcula de outras carteiras e a gente plota aqui no gráfico. E através do princípio de dominância, a gente vai escolher aquela carteira que ela traz uma melhor relação de risco-retorno. Risco absoluto diz respeito ao comportamento de um determinado ativo ser diferente dos demais ativos que compõem a carteira. Então, dentro da carteira, eu posso ter um ativo que tem um comportamento diferente dos demais. Isso eu chamo de risco absoluto. Risco relativo. Ele refere-se à utilização de parâmetros de comparação para a rentabilidade de um ativo. Isto é, o risco do ativo se comportar de uma maneira distinta do parâmetro que foi selecionado como referência. Aí é um risco relativo. Eu ainda tenho um conceito importante aqui que é o de coeficiente beta, e aí levando em consideração aquilo que a gente viu de risco sistemático e não sistemático. Isso porque o coeficiente beta ele é utilizado para avaliar a sensibilidade de um ativo em comparação com o mercado como um todo. Para isso são utilizados índices de referência tal como o Ibovespa. Diferentemente do desvio padrão, o coeficiente beta ele vai avaliar apenas o chamado risco sistemático, porque se imagina que o não sistemático, o investidor, ele já eliminou ao fazer a diversificação em sua carteira. Tá? Um outro detalhe, né? Quanto mais ativos o investidor tem na carteira, mais diversificado ele está e menor o risco não sistemático. Mas o coeficiente beta ele leva em consideração só o risco sistemático. Como é que funciona o cálculo aqui, tá? Eu quero calcular o coeficiente beta. Para isso, eu vou considerar a covariância entre o retorno da carteira e o retorno do índice de mercado. Pode ser o Ibovespa, por exemplo. Vou dividir isso daqui pela variância do retorno do mercado, tá? Cuidado que é dividido pela variância, não pelo desvio padrão. E aí a gente pode ter diferentes resultados, tá? Estão aqui. Se o meu beta ele for maior que 1, significa que a carteira de ativos ela é de alto risco, pois ela está oscilando mais que proporcionalmente o mercado. Então, por exemplo, a taxa Selic oscilou 10%, a minha carteira, ou o Ibovespa, né? A minha carteira oscilou mais do que isso. Então ela é bem sensível. Igual a 1 significa que eu tenho a mesma proporcionalidade. Igual a 0, a carteira de ativos é indiferente às oscilações do mercado. Menor do que 0, a carteira de ativos oscila em direção oposta ao mercado. Então, se o resultado de beta for de 0,7, por exemplo, né? Então, ele é positivo, mas ele é menor do que 1 e maior do que 0. Nesse caso, significa que quando o índice de referência varia 10%, a carteira de investimento ela tem uma variação de 7. É menor do que a variação do índice de referência, então é um pouco menos sensível. Agora, se o beta ele for de 1,4%, isso significa que quando o índice de referência varia 10%, a carteira de investimentos responde com uma variação de 14% em sua rentabilidade, maior do que 1, mais sensível, mais do que proporcional, né? Aqui a diferença foi de 40% em relação à
ao índice de referência, né? Ou a gente pode considerar que foi de 140%, 40% a mais ou 140% em relação ao índice de referência. E aqui, então, eu trago um exemplo para vocês do cálculo de duas carteiras, tá? Carteira A e a carteira B. E aí eu quero calcular o beta dessas duas carteiras, levando em consideração aqui o índice Ibovespa, tá? Então, em janeiro, a carteira A perdeu 0,48 e a carteira B perdeu só 0,06, enquanto que o Ibovespa caiu só 0,005, né? Caiu 0,005. Em fevereiro, a carteira A subiu 0,42, a carteira B 0,10 e o Ibovespa 0,07. Então, só de olhar aqui nos primeiros meses, me parece que a carteira B ela está menos sensível às oscilações aqui que estão acontecendo no Ibovespa, enquanto que a carteira A, percebam que quando o Ibovespa cai, a carteira A caiu bastante. Quando o Ibovespa subiu, a carteira A subiu bastante também. E já a carteira B é um pouco mais conservadora. Como é que a gente vai saber se vai ser assim até o final? A gente pega todo o período aqui, a gente vai ter que calcular algumas informações, né, como a média. Então, a média da carteira A foi 0,33, da carteira B 0,30 e do Ibovespa 0,28. A gente vai calcular a variância aqui da carteira A da carteira B, o desvio padrão também e a covariância. E aí, com isso, a gente consegue, então, colocar aqui na fórmula, tá? O desvio padrão ele não vai ser utilizado para fazer o cálculo do beta, é mais para a gente entender qual que é a dispersão em relação à média. Percebam que a carteira A ela tem uma maior dispersão do que a carteira B e do que o próprio índice Ibovespa também. Daí, com base nisso, a gente vai calcular, né? Vai colocar aqui, então, a covariância entre a carteira A e a carteira B. Aí sim, né? Aí a gente vai usar, tá certo, o desvio padrão. Bom, calculando a covariância entre a carteira A e a carteira B e dividindo aqui pela variância do retorno do mercado, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o beta para a carteira B é 0,98. Então é quase que proporcional, né? Se fosse 1 aqui, a gente teria exatamente uma relação proporcional, mas não é um pouco menos do que isso. Enquanto que a carteira A, ela oscila 80% a mais do que o índice Bovespa, quando ele tem algum tipo de mudança. E isso seguindo a mesma direção, né? Para ser direções opostas, o meu beta ele teria que ser menor do que zero.